Que tipo de música você gosta? Todo mundo já ouviu essa pergunta. As respostas normalmente não são os sentimentos que as músicas passam, mas sim os gêneros musicais. Eu gosto de rock, amo pop, curto mais indie, prefiro hip hop. Mas o que é gênero musical? Como podem artistas tão diferentes serem considerados do mesmo gênero? O que é esse tanto de variações de wave, chill, lo-fi, SoundCloud nas classificações? E ainda faz sentido classificar a música desta forma em 2020? Antes de entrarmos nessas questões, acho importante a gente fazer um exercício aqui. Não é nada muito complexo. Pense nos sons que marcaram sua vida, na infância, na adolescência e na vida adulta. Quais são seus artistas preferidos? Quais são suas músicas favoritas atualmente? Como você organiza suas playlists? Se você é millennial ou geração Z, dificilmente esses artistas vão se enquadrar num estilo de música e suas playlists não vão ser ocupadas por um único gênero musical. Mas isso nem sempre foi assim. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos grupos de indivíduos que se organizavam e se identificavam exclusivamente pelas músicas que escutavam. Os punks, os alternativos, os hippies, os roqueiros, os funkeiros, etc. Mas se hoje em dia parece que nos tornamos mais ecléticos, o que mudou? Para entender os gêneros musicais, suas mutações e classificações, é importante entender a sua definição. O que é gênero musical? Gêneros são formas de agrupar diferentes sonoridades em uma mesma categoria através de suas similaridades que vão além de suas propriedades musicais. Parece meio complicado, mas o que eu quero dizer é que não basta apenas analisar o som. O gênero musical ultrapassa a definição pensada exclusivamente pela música. Ele tem relação com seu local de origem, data de surgimento, mídia em que é veiculado, pessoas que o fazem e aqueles que os ouvem. Gêneros musicais são construídos dentro de contextos específicos. Não existe ainda um consenso acadêmico do que seria o gênero musical. Cada musicólogo tem a sua própria teoria e definição, mas para podermos seguir com o debate, é fundamental entender que definir um gênero vai além de analisar apenas seus elementos sonoros. Gêneros musicais são muitas vezes fundados por estilos de artistas específicos, que soavam diferente do resto e assim precisavam de um novo rótulo para serem explicados. Isso ocorre porque nós amamos rótulos, formas fáceis de descrever algo mais complexo. Chamar um artista de um gênero é sintetizar várias sonoridades, histórias e contextos que precedem aquela palavra. É basicamente uma expressão que serve como um resumo de todo esse background. Quando um artista usa um gênero como inspiração para novas experimentações e cria uma outra sonoridade em outro contexto, ele vai criando um subgênero. Esse subgênero pode gerar outro gênero e assim vai. Essa é a parte que a nossa cabeça tende a bugar. Vão tendo cada vez mais ramificações e a gente perde um pouco a noção de sua origem. Caso você tenha interesse em se aprofundar mais na árvore genealógica dos gêneros musicais, tem um site foda chamado Music Map, onde você pode acompanhar toda a sua evolução com data, contextos sociais, etc. Dá para perder horas explorando por lá. Em boa parte do século passado, como mencionamos, seu gosto musical correspondia diretamente ao grupo que você fazia parte. Era uma característica muito forte da personalidade de uma pessoa. Na verdade, isso não mudou muito até o início dos anos 2010. Até mesmo a galera que era adolescente ali, pelos anos 90 ou 2000, sofreu um pouco com essa questão de só assumir que curtia alguns gêneros especiais que eram aprovados pelo pessoal que andava junto. Se você ouvia rock, era só rock e algumas de suas variações. A galera do indie jamais ouviria um pop mainstream e por aí vai. Como isso mudou? A semente para uma mudança nessa lógica começou a ser plantada pela cultura das mixtapes muito forte nos anos 80. Com as mixtapes foi possível sair um pouco da lógica dos álbuns e arranjar as músicas da forma como gostaria. Meio que do mesmo jeito que hoje fazemos playlists, muitas vezes seguindo um tema e saindo um pouco da caixa dos gêneros.
Um fator muito curioso nas mixtapes, principalmente para aquelas feitas para dar para alguém, eram que quase funcionavam na mesma lógica do que hoje as plataformas de streaming fazem com os artistas relacionados. Você sabia o que a pessoa gostava e tentava colocar novidades que ela também poderia curtir, mesmo sendo de outro gênero musical, mas ainda não fugiam de uma mesma linha de artistas. Seguindo na lógica de playlists das mixtapes, mas dessa vez audiovisual. A MTV também tem a sua parcela de culpa. Sabemos que quase ninguém realmente só gostava de um gênero musical e seus subgêneros, muitos curtiam as músicas escondidos com medo do julgamento dos amigos, principalmente os jovens. Era mais uma questão social do que realmente sobre gosto musical. Além da maior facilidade de acessar e consumir, a MTV foi a primeira rede televisiva dedicada exclusivamente à música e nos ajudou a formar aos poucos a cultura de maior pluralidade nos sons que escutamos. Para consumir música em casa na era pré-MTV, ou você teria que esperar pelos programas especiais de música na programação, como os famosos festivais que rolavam aqui no Brasil nos anos 60, ou teria que comprar LPs ou gravar cassetes, o que dava muito mais trabalho. Sendo assim, era mais seguro investir dinheiro e tempo naquilo que você tinha certeza que teria mais chances de curtir. Você acabava ficando um pouco mais na bolha. Mas na MTV nós íamos de Michael Jackson a Britney Spears, a Nirvana, de Blink-182 a Backstreet Boys e na MTV Brasil também de Restart a Caetano Veloso. Claro que tinham os programas específicos para certos gêneros musicais, mas a real é que a gente ficava com a TV ligada direto e acabava consumindo quase toda a programação. E claro, a internet também teve seu papel fundamental para esse processo. Na internet, com os serviços de download de música e depois nas plataformas de streaming, a gente teve um acesso gigante às músicas de diversos estilos de quase todos os cantos do mundo. A internet permitiu que o consumo de música se tornasse mais difuso, ou seja, as pessoas ouviam cada um aquilo que as agradava na hora que elas quisessem. A gente não dependia mais da programação de uma rádio ou da televisão ou daquilo que estava disponível em cópia física na sua cidade. Elas escolhiam dentro de uma grande variedade e acabavam tornando a experiência de ouvir música mais personalizada, entre aspas. Por exemplo, antes da internet, um mesmo grupo de amigos se reunia para ouvir um CD LP específico, ou faziam cópias um para os outros. Acabava ficando tudo meio que dentro do mesmo ciclo. Essa troca não é mais necessária online. Cada um ouviria aquilo que mais gosta, e melhor ainda para o consumidor, de graça. Claro que depois foram surgindo as lojas online de música como o iTunes e as plataformas pagas de streaming como Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, etc. Mas os gloriosos, revolucionários e conturbados tempos de Napster no início dos anos 2000 mudaram muito a forma como a gente consumia música e também teve impacto direto na forma que os artistas iriam produzir a partir dali. A partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, começamos também a usar aparelhos como o MP3 e o iPod, que flexibilizavam a nossa escolha do que ouvir, já que pegávamos as músicas que queríamos online e passávamos direto para os aparelhos. Eles também elevaram o aonde da questão. Ideia que havia começado com os Walkman no final dos anos 70. A portabilidade destes aparelhos, em sua maior praticidade em relação a reprodutores de música portáteis anteriores, impactou também na nossa ideia de música ideal para cada situação, uma vez que era possível consumi-las remotamente. O aumento na velocidade de consumo de conteúdo dos últimos anos, a cultura de playlists dos clipes da MTV, as mixtapes, a praticidade dos aparelhos portáteis e a facilidade de download de músicas resultaram em hoje sermos pessoas que tendem a consumir mais singles do que álbuns. O formato do álbum, que tinha se estabelecido como padrão da indústria musical desde os anos 60, e foi um impacto muito grande quando perceberam que o mercado teria que se reinventar mais uma vez pela necessidade que o público mostrava de consumir mais e numa maior velocidade. Mais do que isso, todos esses fatores mostraram que nós funcionamos mais por mood e não por gênero musical. E isso já foi comprovado por pesquisadores.
Alguns estudos apontam que, na verdade, o que a gente possui mais interesse, aquilo que realmente nos atrai, não são os gêneros em si, mas a emoção que a música passa. Como assim? Por exemplo, existem pessoas que gostam de músicas mais energéticas, outras melancólicas. Há quem se importe mais com a composição e complexidade da melodia, e tem aqueles que se conectam mais com se a música os deixa felizes ou tristes. O que eles querem dizer é que nos importamos mais pelas pequenas características das músicas. Gostamos de sons agressivos ou suaves, refrões chicletes ou estruturas mais inovadoras e etc. Se formos pensar por este ângulo, faz todo sentido que cada vez mais nosso consumo musical seja pautado pelo mood e não pelo gênero musical. A maioria das plataformas de streaming fazem suas playlists assim, e a gente também já fazia até mesmo antes delas surgirem. Mas agora, não tendo as amarras da questão social de pertencimento ao grupinho que curte só tal coisa, e tendo mais acesso às músicas de diferentes origens, ficou ainda mais fácil de explorarmos diferentes sons e expandir a nossa caixinha de gênero. Agora entendemos que as músicas que você mais gosta refletem o que você é, não no sentido do gênero musical e todos os estereótipos que andam ao lado deste fator, mas sim sobre suas emoções. Sabe aquela parada de que você ouve o som que se identifica? Ou pelo menos deseja se identificar. Mas se funcionamos mais por mood, no princípio, quais músicas combinam com momentos específicos? Porque ainda nos referimos aos gêneros musicais quando vamos falar do que gostamos. Basicamente por comodidade e preguiça de tentar ser mais específico. Imagina alguém te fazer essa pergunta e você responder: canções melancólicas de melodia complexa e letras que permitem grande interpretação. Não ia rolar. Então, por enquanto, a gente segue dizendo gosto de rock, gosto de eletrônica, ou até mais específico como gosto de rádios de lo-fi, ou então o famoso gosto de tudo menos. O princípio da exclusão é sempre um aliado nessas horas, é mais fácil. Os gêneros musicais simplesmente não fazem mais tanta justiça aos sons, e é por isso que tanto artista ultimamente tenta fugir desta ideia ao dizer que prefere não rotular o seu trabalho. Quando alguém falar de pop, pode estar se referindo a Charli XCX, Pablo Vittar ou Michael Jackson. Rock vai de King Gizzard and the Lizard Wizard a Beatles a Evanescence. A música eletrônica então nem se fala, com suas milhões de variáveis. Os artistas temem que classificá-los em um gênero musical coloque expectativas do que suas músicas devem soar, e por isso rejeitam essa ideia. Isso acontece principalmente para essa geração que estamos falando. A gente que cresceu nos anos 90 a 2000. Não faz tanto sentido as caixas de gênero porque não é assim que consumimos. Porque então iríamos classificar dessa forma as músicas que criamos. Essa atitude é o que resulta cada vez mais no que chamamos de hibridismos musicais, quando há uma mistura entre gêneros. Tirar esse filtro do preconceito com outros gêneros que vem muito das gerações anteriores aos millennials nos permite fazer experimentações ao misturar sonoridades e assim encontrar novas formas de expressão musical. Foi desta forma que movimentos como a Tropicalia e o Mangue Beat surgiram por aqui. O hibridismo musical também é muito usado como forma de inovar musicalmente, mas ainda manter-se num lugar seguro, o que é um elemento interessante principalmente para o pop e outros gêneros que apostam num público maior. A própria Pablo Vittar, que mencionamos anteriormente, faz pop, mas trazendo referências do forró e do brega. Ou Linkin Park, que fazia rock dialogando com elementos eletrônicos. Por muito tempo, a ideia de hibridismo cultural era visto de forma negativa, mas a gente já passou dessa fase, né? Mesmo esses movimentos que hoje consideramos fundamentais na história da música brasileira, na época era visto com olhos tortos. A gente deve torcer para que as misturas sonoras não sejam um problema atualmente, e parece que estamos conseguindo caminhar para isso, com movimentos como o brega funk ganhando o mainstream. Mas apesar de tudo isso que falamos por aqui, muitos subgêneros surgiram nos últimos anos, e a gente mesmo tem o quadro O que é para explicá-los. Mas isso nos faz questionar sobre a necessidade de tantas classificações. Elas são válidas?
Será que o cara só não tá inventando um gênero musical para poder ser o foda naquele segmento? Claro que existem movimentos novos que vão surgindo e precisam ser classificados, como o lo-fi hip hop e o vaporwave, que são feitos uma onda de artistas com características e propostas em comum. Mas sim, tem algumas classificações que valem a pena a gente refletir se são apenas formas diferentes de resumir o mesmo movimento, sendo renomeado para se ter uma sensação de pioneirismo. Esse vídeo não é para dizer que devemos parar de classificar gêneros musicais como um todo, e que isso não vale de nada. Classificação é importante para conseguirmos mapear os tipos de músicas que estão sendo feitas pelo mundo e poder revisitá-los e entender os movimentos que aconteceram. Mas o que a gente talvez precise fazer daqui para frente é retirar um pouco da pressão e expectativa de que um artista deve ficar dentro de um único gênero musical e não experimentar e não dialogar com outras expressões. Parar de cobrar quando fogem um pouco daquilo que você esperava. A gente precisa ter menos receio de sair um pouco da caixa dos gêneros musicais.